Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu só verificar aqui a conexão. Como vão? Vou chamar a doutora Jamile daqui a pouquinho já para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa questão da comunicação. A comunicação nas redes sociais, a importância dessa comunicação. Como vocês estão? Tô vendo aqui o pessoal entrando. Boutique Simone Reis, bom dia para você. Doutora Jamile já tá aqui com a gente. Elzinha, bom dia. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre comunicação hoje, né? Quem disse que advogado não tem que se comunicar bem em rede social, né? Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, da importância de se falar, de não ter medo das redes sociais, de aparecer, né? Vou chamar a doutora Jamile para a gente começar a conversar um pouquinho. Chamando. Ei, Oi, bom dia! dia, minha amiga, tudo bem? Tudo, e você, como tá? Bem também, muito feliz, muito satisfeita com o convite, né, com esse nosso encontro. É, Sim, assim, muito interessante, algo de grande valia, né, e eu tenho certeza que vai acrescentar na vida aí de muita gente, principalmente quem está iniciando, quem ainda não tem coragem, né, de dar as caras nas redes sociais. Mas, assim, eu acho que o poder da comunicação ela é algo necessário, acho que para toda profissão, quanto mais para a nossa, né, Cá, que é a do direito, né, a operadora do direito. Então você precisa se posicionar, você precisa falar bem, você precisa estar nas redes sociais, porque essa aí é uma realidade. exatamente. É, a gente nem se apresentou, né? Tem muita gente que segue a Jamile, outros me seguem, então vamos aqui nos apresentar para o pessoal conhecer a gente. É, quer se apresentar primeiro, Jamile? Pode se apresentar. Claro, eu sou Jamile, evangelista, sou advogada, né? Sou apaixonada pelo direito. E assim, me descobri, venho me descobrindo nas redes sociais, e por isso essa iniciativa da gente poder tratar sobre essa temática, né? Além disso, eu faço parte da comissão de introdução à advocacia, estou presidente na comissão, e eu vejo muita dificuldade do pessoal, né, inclusive dos jovens advogados, enfim, de se jogar nas redes sociais e muitas das vezes até dificuldade de poder falar em público, de como se posicionar nesse mercado, né, tão competitivo. Então, eu acho que é um assunto assim de primordial importância e que tem muito a acrescentar, né, Cá? E além disso, a importância da rede social, da comunicação, ela simplesmente mudou a minha vida. Transformou a minha advocacia. A minha advocacia, antes de eu ter esse incentivo, essa investida na comunicação, era uma situação. Depois que eu passei a ter esse investimento, eu levei a minha advocacia para um outro nível, né? Hoje, por exemplo, eu promovo palestras, né? Eu participo de palestras, já participei de congressos como congressista, enfim, estou dando aula agora, né? Em um curso, então assim, é muito interessante. Eu tenho arrastado por esse mundo acadêmico e tem sido um divisor de águas. E a ideia é a gente compartilhar isso, né? É isso aí, isso aí. Você vê que a Jamile já tem, né, uma vivência, né, por conta das redes sociais, né? É, para quem não me conhece, eu sou Camila, também sou advogada na área trabalhista. É, estou atualmente como presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção Itaquera. E tenho atuado também, estou me encontrando também nas redes sociais, assim, como uma forma até de conseguir alcançar, né, esses espaços que a gente busca, que nem a Jamile falou, de dar aulas, né? Porque também é uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante.
esse espaço também dentro da própria OAB, que abre essa possibilidade da gente fazer palestras, né? E em outros locais também. E isso é bom porque a gente vai, nas redes sociais, a gente vai destravando para conseguir chegar nesse nível de dar aulas, enfim. Então, essa sou eu, doutora Jamile, e hoje a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho da nossa experiência e de como isso tem mudado a nossa advocacia de verdade, assim, a advocacia real por conta das redes sociais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre que não espere um momento certo, né? Não existe esse momento, não vai esperar, eu vou começar a gravar, vou começar a me expor, né, na rede social, vou me preparar para isso. A gente tem que estar preparado, sim. Mas se você ficar esperando o melhor momento, esse momento não vai existir, porque tem aquele friozinho na barriga, né, Jamile? Tem, e isso vai existir sempre. Toda vez que a gente entra ao vivo também, sempre tem aquele momento de ansiedade, e isso daí é o que vai te colocando, né, te liberando para outras coisas, né, para um futuro promissor aí. Exatamente. Não espere o momento adequado. O mundo não vai parar para você gravar um vídeo. O mundo não vai parar para você gravar o melhor áudio da vida. Enfim, a exposição ela acontece e você precisa estar preparado no momento adequado. Então, encare, por exemplo, às vezes você tem uma trava com relação à sua imagem, à sua voz. No início, que eu tinha muita dificuldade para poder falar em público. Eu tinha dificuldade, por exemplo, de mandar uma conversa em áudio pelo WhatsApp e ouvir a minha própria voz, porque eu achava a minha voz muito estranha. Um exemplo. Também tinha muita dificuldade de assistir os meus vídeos. Então, assim, se você pegar o meu primeiro vídeo, meu Deus do céu, terrível. Terrível, porque você está totalmente robotizado, sem saber se posicionar ainda, sem poder falar, com uma fala meio truncada, meio com separação de sílabas, sabe? Meio decoreba demais. Mas isso aí faz parte, faz parte. Se eu não tivesse gravado meu primeiro vídeo, me permitido ouvir o meu primeiro áudio, enfim, talvez eu não estivesse aqui neste momento, né? Porque assim, você precisa se permitir, se conhecer, e você precisa entender que isso daí é extremamente normal. São travas que você tem na sua mente e que você precisa destravar literalmente essas travas para poder seguir em frente nas suas metas, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Então, assim, o que é, por exemplo, você ouvir a sua própria voz, né? Quando que, na verdade, você pode, com o passar do tempo, perder a oportunidade, por exemplo, de participar de uma palestra, entendeu? Perder a oportunidade de poder falar em público, né? Então, assim, regra número 1, a doutora Camila pontuou muito bem, comece com o que tiver, entendeu? Inicie, dê o primeiro passo, você precisa dar o start. Se você está preparado ou não, é uma outra história. Isso daí só o tempo que vai te destravar. Só o tempo que você vai começar a se ouvir, a se ver com normalidade. E aí, você também não precisa simplesmente gravar e já jogar nas redes sociais, né? Por exemplo, eu vou gravar um vídeo e já vou soltar. Ou eu já vou gravar um story aqui e já vou divulgar na rede. Às vezes você não está preparado. Então, primeiro, se ouça. Então, grave. Você não precisa postar na mesma hora. Grave, se ouça. E aí, quando você se sentir à vontade com aquela situação, com aquele tipo de exposição, você joga. Não necessariamente precisa ser no mesmo momento, de forma simultânea. Isso daí foi uma forma que eu encontrei, que eu me senti confortável. Não que o primeiro vídeo estava perfeito. Não, gente. Estava terrível. Terrível. O primeiro vídeo, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Mas foi o primeiro vídeo que eu me senti confortável em poder subir. Antes dele, foram vários vídeos, foram vários áudios. E aí depois é muito interessante você se assistir. Então, assim, o contexto da internet, encare a internet,
o Instagram como um laboratório, um treinamento para você. Para que, quando surgir a oportunidade, você poder estar pronto no lugar certo e na hora certa, não é verdade, cara? Exatamente. Para começar, precisa só de duas coisas: o celular, né? E vontade de gravar, né? Porque se você ficar assim, eu tenho vontade, mas minha voz não é legal, que nem a doutora Jamile falou, né? Não é bacana a minha voz, eu tenho vergonha. O que que as pessoas vão pensar de mim porque eu estou aqui gravando, né? Que tem essa autocrítica muito forte. Eu digo porque eu ainda sinto um pouco dessa crítica. É um peso que a gente sente, fala, nossa, as pessoas estão olhando para mim, o que será que essas pessoas estão pensando de mim porque eu estou gravando esses vídeos, ou estou gravando voz. Assim como a Jamile falou, eu também tinha um pouco desse bloqueio em relação à voz, sabe? Então, eu gravava e falava, meu Deus do céu, como minha voz é horrível. Como que a pessoa vai conseguir ouvir essa voz, né? E isso eu fui me habituando com a minha própria voz, com me olhar, né? Porque a gente também tem isso, a gente é muito autocrítico e não consegue, às vezes, se olhar em vídeos, né? E assim como o vídeo da Jamile, o meu também foi bem sofrível, viu? Sofri bastante e ainda deve estar até por aí no Instagram, mas assim, foi assim, eu sofri bastante para gravar aquela coisa que eu fiquei semanas falando, meu Deus, eu tenho que falar. Eu falei que eu ia gravar um vídeo, eu tenho que cumprir com aquilo que eu me comprometi, mas agora, nossa, será que eu gravo mesmo? Foi assim, bem difícil para mim gravar. E aí do primeiro, aí você vai já falar, pô, ficou mais ou menos, né? Quem sabe, vou gravar o próximo. E é assim que você vai se soltando. É aos poucos. A gente precisa ter em mente que a rede social é um trabalho de formiguinha, né? Então, não adianta você, gravei um vídeo, vai sair estourando esse vídeo aí, todo mundo curtindo, compartilhando, porque não funciona desse jeito. Né? E aí a gente acaba se frustrando justamente porque às vezes não teve o alcance que a gente imaginou que o vídeo poderia ter. E não funciona assim. Então, você vai gravar um vídeo e quem vai curtir lá é o seu pai, sua mãe, às vezes, sabe? É aquele pessoal mais próximo. É verdade. Mas assim, mas não é isso que vai te bloquear de continuar gravando, porque você precisa começar, né? Então, todo apoio isso que a Jamile falou, porque é bem desse jeito mesmo. A gente precisa se escutar, se assistir, né? Precisa entender que nós conseguimos, né? Destravar isso. Daí eu tô falando, gente, nós estamos falando de pessoas tímidas, tá? Porque eu e a Jamile, nós somos pessoas tímidas, por incrível que pareça. Então, e você vê que através da rede social, gravando vídeos, a gente vai se soltando. Então, assim, quem conhece a gente pessoalmente vê, nós não somos pessoas que, super extrovertidas, saem falando, não. Nós somos pessoas mais contidas, tímidas, e estamos conseguindo, através das redes sociais, conseguir falar mais, né? Nos colocar mais, nos posicionar melhor. Então, super indico, que nem a doutora Jamile falou, escute e se veja. Né? E assim, quando você estiver sentindo a vontade, você vai lá e lança o seu vídeo. E não se frustre, porque não vai ser nunca é aquele vídeo bombástico, né? Com um monte de curtidas. As pessoas vão se chegando a você aos poucos, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Exatamente. A autoimagem, né? Então, o que você consegue enxergar com tudo isso é a autoimagem. Então, assim, como é difícil a gente se enxergar, se aceitar, né? Então, isso daí é um destravamento até para você. É um aprendizado aí de vida, né? Esse tipo de exposição. Esse tipo de exposição faz total parte, faz total incremento, e isso daí é o que te motiva a seguir adiante, e é exatamente isso. Os vídeos nem sempre vão dar assim um retorno absurdo logo de início, né? E outra, temas, né? Às vezes você se posiciona, a internet é meio terra de ninguém, às vezes, né? Então, às vezes você se posiciona de uma forma, e aí tem
opiniões adversas. Então, você também precisa ter uma certa cautela, como é que você vai se posicionar, quem é seu público-alvo, qual é o seu nicho, qual é a bandeira que você está levantando. Então, tudo isso daí é muito importante, né? Você ter esse planejamento estratégico. O que falar? Estude o que você vai falar, né, nas redes sociais. Qual é o seu posicionamento? Quem é a sua persona, né, cara? Para poder você Exatamente. poder levar esse assunto, essa conversa. Não adianta, eu sou advogada, eu falo sobre direito criminal, sobre direito imobiliário, sobre direito trabalhista, sobre direito do consumidor, sobre direito de família. Falar vários nichos, não é que você não pode falar, mas você precisa pegar um nicho que você tenha uma maior aptidão, que você tenha prazer em poder falar, porque você começa a atrair pessoas no mesmo nicho que você. Pessoas que tenham, que compartilham o mesmo interesse que você. Se você coloca coisas muito, assim, muito aleatórias, às vezes você não consegue gerar a conexão e fica até difícil de você se posicionar, de você conseguir ter um bom posicionamento e até gravar esses vídeos, né? De ter esse tipo de assunto focado. Então, internet, quanto mais focado você tiver, quanto mais constante você tiver, melhor, né? E assim, quando você está no nível que a gente está aqui falando, o quê? Destrava e grava, né? Olha só o nome da nossa live. É exatamente isso, de você simplesmente destravar, porque o maior bloqueio que você possui é o seu bloqueio, é a sua autoimagem, é o bloqueio que está aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desbloqueia aqui a sua mente e vai, se joga, grava, porque o retorno é muito legal. É muito legal a troca, a experiência, o aprendizado que você adquire, porque você não vai nas redes sociais gravar um vídeo que seja crua. Você não faz isso. Você precisa se dedicar. Da mesma forma como é preciso para você montar uma palestra, montar uma aula, montar uma participação em um congresso. Você precisa estudar, você precisa se preparar. Isso daí, como é enriquecedor, a gente ganha e muito nisso. A gente ganha como profissional, a gente ganha como pessoa. E compartilhar suas ideias, o que você pensa, isso daí, como você cresce com isso. Porque você compartilha, você não divide, você acaba somando. Porque são trocas de experiências, são vivências diferentes que você se permitindo, né? Se permitindo gravar, se permitindo a exposição, você acaba acrescendo e muito, não só na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal, né? E assim, É verdade. técnicas de como gravar, né? De como gravar. Às vezes, tem aquela situação que você fica, grava, aí gaguejou, aí vai lá e desliga. Grava de novo, gaguejou, desliga. E você fica, tipo, um vídeo de 1 minuto, você fica lá 3 horas para gravar o vídeo de 1 minuto. Então, uma técnica que eu adquiri com a prática, com a vivência, é que às vezes a gente fica ouvindo outras coisas, assim, sabe? Pensando em outras coisas, a gente acaba se desconcentrando do foco. Às vezes a gente fica pensando, será que o colega está me ouvindo? Será que eu estou me posicionando bem? Será que o colega está me ouvindo, me entendendo muito bem? Ou será que eu tô, enfim, que eu tô sendo muito mal, que a minha voz é estranha, que a minha imagem tá esquisita? Você começa a pensar nessas outras coisas e é o momento que você vai gaguejar. Então, assim, pare de ouvir essas vozes. Pare de ouvir essas segundas vozes, que é de você. Às vezes até pensamentos negativos. Isso vale não só para gravar os vídeos, como também para falar em público. Então, às vezes você desvia o foco porque você começa a olhar para as pessoas e aí você começa a tentar pensar o que as pessoas estão falando de você. E aí vem o quê? A sua autoestima, né? Acaba sendo reduzida, você acaba tendo pensamentos negativos, e aí você começa a travar, simplesmente travar. Quer seja na frente do público, quer seja na frente da câmera. Então, isso daí é muito importante. Foi uma técnica que eu vi eu assisti um vídeo, enfim, uma aula sobre oratório, e eu falei, olha, não é que é verdade? Às vezes, todas as vezes que eu travei foi porque eu saí da concentração. Eu me desconcentrei
e acabei me perdendo em um outro pensamento, e aquele pensamento não era o que eu estava falando. Aí vem a insegurança. E aí, depois que a insegurança se instaura, já era. Para você retomar, fica difícil, né? Quando você está num vídeo, o que você faz? Simplesmente exclui o vídeo e começa a gravar do zero, né? Mas até Exatamente. quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Porque é muito trabalhoso, né? Então, assim, também vem por uma questão de tempo, né? Às vezes você está ali no início, então é natural que você grave várias vezes, até porque tem essa questão da aceitação. Às vezes você vai lá, se posiciona e fala, nossa, ficou estranho, ficou esquisito. Aí vai lá, enfim, deleta o vídeo e começa a gravar novamente. Mas assim, com um certo tempo, você vai pegando essas certas técnicas e você vai prestar atenção que você vai acabar reduzindo e muito o tempo de gravar esses vídeos. Porque você vai começar a agir com naturalidade. Então, assim, seja você mesmo. Não seja um robô que esteja gravando, né? Não tente passar por uma figura que você não seja. Às vezes, por exemplo, você é do perfil mais engraçado. Então não tente se comparar ao colega que é um perfil mais certinho, entendeu? Então seja você. Se a sua característica é contar algumas piadas no meio do vídeo, alguma coisa nesse sentido, se é esse o seu traço de personalidade, se é assim que você se sente confortável, então por que não você trazer esse traço de personalidade? Assim você vai ser mais espontâneo. Então, quanto mais espontâneo nos vídeos, nas redes sociais, melhor, entendeu? E isso daí é com o tempo. Com o tempo você vai amadurecendo, com o tempo você vai ganhando essa experiência, e isso daí é o que vale, né? Então é exatamente isso, destrava e grava, não é, Cá? É isso mesmo. Até essa questão de você saber, começar a saber quem você é, né? Que acontece muito. De você ficar meio travado, com receio de gravar e o que as pessoas vão pensar. E aí você fica se inspirando em outras pessoas e acaba meio que às vezes copiando a forma que aquela pessoa grava, se posiciona. E na verdade você tem que criar sua própria marca, né? Você tem sua personalidade é voltada, que nem a Jamile falou, é voltada mais para o humor, eu consigo falar que nem no nosso nicho, no nicho de trabalho da advocacia, eu consigo falar sobre os direitos, mas de uma forma mais bem humorada, mas é porque é uma característica sua, então você tem que usar essa característica a seu favor. Né? Não vai colocar isso como se fosse, porque o advogado tem que ser, né, falando da advocacia, tem que ser aquele que senta todo pomposo na frente da câmera e fala com aquela linguagem complexa. Qual que é o público que você quer atingir, né? Porque se você ficar falando muito difícil, será que você vai atingir aquele cliente que você deseja que vá te contratar? Né? Não vai atingir. As pessoas elas têm linguagem simples. Você precisa, a não ser que você queira falar para advogados, e ainda assim falar muito difícil atrapalha, né, nas relações também. A gente precisa simplificar as coisas. Se nós estamos aqui nas redes sociais para gerar essa interação, porque se você está aqui hoje assistindo, é porque você tem interesse de gerar essa interação também, e aí você precisa realmente, vamos falar um pouquinho mais simples, para mim conseguir atingir o público que eu quero, né? Então, a gente precisa utilizar essas características a nosso favor. Então, aproveite, se eu sou mais bem-humorada, então eu vou usar isso, se eu sou mais sério, vou falar do meu jeito mais sério, mas isso não, você vai atingir as pessoas do mesmo jeito, né? Manter isso, não ter esse receio de se posicionar do jeito que você é. E saber do Exatamente. que está falando, né? E saber do que está falando. Exatamente. E é a diferença, às vezes, a sua característica, o que você é diferente é o que vai te destacar. Então, assim, Exatamente. você precisa ter um planejamento estratégico. Qual é o seu público-alvo? Quem você quer atingir? Para você se aproximar quanto mais da fala daquelas pessoas, com certeza, né? Então, às vezes, o seu público-alvo é o próprio colega. Eu quero partir para o mundo acadêmico, e aí, por essa situação, eu preciso atingir qual é o meu público-alvo? Os próprios advogados. Sensacional. Então, você precisa se posicionar, produzir conteúdo para esse nicho, para esse pessoal.
E a linguagem, ela também interfere. Então, quanto mais simples você for, por mais que seja um público, por exemplo, um público mais técnico, ou um público, por exemplo, eu quero atingir a minha clientela, fale com uma linguagem simples. A rede social, principalmente, ela é uma rede de interação, entendeu? De relacionamento. Não tem por que você trazer uma forma extremamente robotizada de um juridiquês totalmente desnecessário, porque isso daí não vai agregar em absolutamente nada. E vai te atrapalhar, porque muitas das vezes não faz parte do seu nicho esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento, esse tipo de fala. E aí você não vai se sentir confortável e você sempre vai o quê? Vai colocar em mente o quê? Gravar um vídeo é muito difícil. Por que está sendo muito difícil? Será que é porque você, ou é porque você está querendo mostrar uma imagem que está muito distante de você mesmo? Entendeu? Talvez possa ser isso. Então, assim, seja você. Nós somos humanos, né? Então, é muito importante ter esse tipo de interação, essa humanização. Então, assim, falar, por exemplo, com a tela em andamento, um exemplo assim, com a tela assim, balançando, por que não? Entendeu? Às vezes você coloca a tela tudo muito bonitinho, muito redondinho, e às vezes aquele tipo de tela mostra o quê? Uma superficialidade, uma frieza absurda, e te distancia do seu público. Então, assim, quanto mais próximo, principalmente Instagram, e quanto mais TikTok, né? TikTok, eu acho que quanto mais prático você for, quanto mais técnico. Esses dias eu li um artigo dizendo que TikTok é uma página uma página de estudos, entendeu? Então é um aplicativo de estudos. Então, por isso que você tem, logicamente que a gente, nós, né, principalmente brasileiros, a gente dá aquela desvirtuada, né? Utiliza o TikTok para fim de entretenimento. Tudo bem por isso. Mas assim, a finalidade, a plataforma foi criada para estudo. Então, por exemplo, o advogado no TikTok, que coisa estranha. Mas você vê vários perfis de profissionais que conseguem se posicionar nas redes sociais e assim, e consegue gerar uma autoridade sem precisar ficar fazendo dancinha, colocando, dizendo o direito. E todos eles, se você for prestar atenção, não é daquela forma assim, toda engomada. Pode ser até que apareça em um vídeo ou outro, mas a maioria, quanto mais despojado, quanto mais próximo à realidade aquele profissional estiver, melhor, entendeu? Então, assim, evite certas caricaturas nas suas gravações, né? Evite ser tudo muito certinho, tudo muito pomposo, porque isso daí é algo que muitas das vezes você não, a não ser que você viva isso, mas se é algo que você não vive, que você não tem esse tipo de vivência, então você se desaproxima de você e se desaproxima também do seu público-alvo, porque você não vai se sentir à vontade, você vai se posicionar de uma forma totalmente quadrada e vai ser, assim, algo que não vai ser agradável de se assistir, entendeu? Então, assim, fale em linguagens claras, linguagem simples, seja você, entendeu? E tudo bem ser humano, né? Tudo bem ser humano, você não precisa ser super-homem ou Mulher Maravilha, não, para gravar os vídeos. É verdade. E isso daí é uma das coisas que faz a gente travar, né? Fica pensando exatamente nisso. Eu tenho que falar redondinho. E não é assim, né, gente? Ainda mais quando a gente está começando, né? Tem muitos jovens advogados que não sabem nem como começar e fica com esse receio aí, porque eu tenho que falar desse jeito. Não é assim, é tranquilo. É tranquilo assim, né? Tem toda aquela preparação, mas assim, não tem que se preocupar. O que você tem que se preocupar é quem você quer atingir, né? E isso é um ponto que você precisa se preocupar, sim. Mas essa pessoa, você não tem que falar um inglês, né? Uma outra língua. Tem que falar, ser você mesmo, entendeu? Esse é o ponto.
E assim você vai conseguir atingir as pessoas com mais credibilidade, as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, aquele advogado ali fala de um jeito que eu consigo compreender, né? Porque não adianta você estar em rede social, em rede de interação, falando coisas que as pessoas não compreendam, né? Então é importante isso, a linguagem, a forma que você se posiciona também, falando do ambiente, né? Que nem a Jamile falou. Se você estiver no carro, deu um insight lá, pô, acho que vi uma situação aqui que eu acho que eu posso falar sobre isso, né? Que tem a ver com o meu nicho. Por que não? Grava o vídeo no carro, grava o vídeo, aí depois você olha, legal, ficou bacana, vou postar. Estou num parque fazendo um passeio com a minha família, surgiu uma possibilidade ali, a iluminação tá boa, tá um ambiente agradável, por que não? Grava o vídeo, não fica limitado a um ambiente fechado, ao escritório, né? Tem muitos advogados que gravam vídeos em ambientes abertos e tá tudo bem, fica muito bacana. Não fique se limitando ao espaço físico, né? O que é importante, sim, é manter uma qualidade, né, em relação à iluminação, ao som também, porque não adianta você gravar num ambiente aberto que ninguém vai te escutar depois, né? Você faz um vídeo maravilhoso lá, consegui gravar, nossa, foi muito bacana, mas ninguém me escuta porque o ambiente passava muito carro e era criança gritando aqui, né? Tem que pensar também nisso, né? Tem que ter essa importância. E os vídeos dentro do escritório também são bacanas, mas não se limitar ao espaço, né? Não fique preso a isso, porque às vezes você de repente tem até mais dificuldade de gravar dentro do escritório do que se fosse um ambiente mais clean, mais leve, né? Porque eu tenho, lógico, nós somos advogados, queremos gravar, né, alcançar pessoas, de repente, empresas, né, aí vai lá, vou gravar dentro do escritório, mas será que aquele empresário também não ia achar bacana um vídeo do advogado? Nossa, o advogado ele tem lazer, né, ele está num ambiente de lazer, né, então eu me identifiquei com essa pessoa, nossa, ele gosta de fazer esse esporte também, gravou um vídeo naquela quadra, entendeu? É isso que você precisa entender, você se identificar, né, saber quem você para você conseguir também transmitir para as pessoas, e isso também envolve o ambiente que você grava, não precisa ficar preso a paredes, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. E não tão somente com relação às paredes, para você não se preocupar com isso, que você precisa se preocupar. Há uma boa iluminação, se a sua voz está saindo adequada, né? Então, assim, é isso que você precisa se adequar. Se, por exemplo, tem também aquela situação de coloração, né? As mulheres que manjam disso, né? Então, por exemplo, tem certas cores que para você fica estranho. Então, talvez fosse o caso, por exemplo, será que é interessante cabelo preso, cabelo solto, blusa muito colorida, blusa mais fechada? Qual que seria aí o seu cenário, né? E o seu cenário ele pode ser em qualquer lugar, em ambientes abertos, sim, em ambientes fechados, por mais que seja, porque a área do direito é uma área que a gente imagina o quê? Algo extremamente solene, né? Então, assim, você quebrar essa barreira dessa solenidade, dessa coisa carregada, dessa coisa pesada, eu acho que é isso que faz a total diferença. Por quê? Qual é o papel do advogado? Passar informação à população. Isso daí ele está exercendo a função social da advocacia, que é passar informação. Então, assim, passar informação, isso daí é papel do advogado. Ele tem que estar presente nas redes sociais, sim, entendeu? Foi-se aquele tempo, né? Principalmente eu e a Ká, a gente foi formada há muitos anos, né, Ká? Não vamos falar nessa gente da nossa idade. Mas, enfim, na nossa época, não tinha esse tipo de propagação. Essa investida para o advogado ir para a rede social, essa investida, então nós tínhamos medo. Era quase que uma identidade secreta, né? Tipo, você não podia se posicionar nas redes sociais.
E agora não. O entendimento é extremamente outro. Inclusive, a gente tem apoio da própria OAB para que a gente propague essas informações. Logicamente, não com o intuito de mercantilização, não com o intuito, por exemplo, de me contrate. Não, isso daí não, porque isso daí é totalmente antiético. Mas você propagar informação, e assim, olha só que corrente que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente pega o advogado, tira ele do escritório e coloca ele para divulgar assuntos gerais nas redes sociais, isso daí você coloca o quê? Uma população mais entendida, uma população que sabe mais dos seus direitos, coisa que é tão precária. Porque, na minha opinião, o acesso, por exemplo, minimamente à Constituição Federal, ela deveria ter aí pelo menos no ensino médio. E a gente não tem. Então, a gente tem um déficit de conhecimento da população em geral muito grande. Então, quando você pega uma pessoa que estuda, que se dedica, vai para as redes sociais e se dedica a gravar vídeos, a mostrar conteúdo, por mais simples que seja, às vezes você acha, não, eu não vou falar sobre isso, porque isso é um assunto muito sensível, muito, tipo, isso daí não vai fazer diferença na vida de ninguém. Leda engano. Às vezes o que é muito simples para você, o que é feijão com arroz para você, para uma outra pessoa não é. Então, grave. Às vezes, conteúdos mínimos, conteúdos discretos, entendeu? Propague nas redes sociais. Essas informações, elas são importantes para, enfim, para a pessoa que está ouvindo, bem como para você, como engrandecimento também. Como a gente aprende quando a gente se dedica, entendeu? A gravar. Você se expõe, né? Você se expõe, mas você ganha também. Você compartilha entendimento, mas isso daí lhe acresce, lhe acrescenta, porque você precisa estudar, você precisa desvencilhar várias travas suas, vários bloqueios seus, para poder ir nas redes sociais e propagar algo. Eu enxergo as minhas redes sociais como um laboratório. Então, aqui eu estou treinando. Eu estou treinando a poder falar, a poder me posicionar. Eu treino. Isso daí é constância. Não adianta você fazer uma vez ou outra, não. Você precisa ser constante, você precisa manter a sua presença nas redes sociais para que isso daí vire uma questão natural, que venha com naturalidade. E aí, quando surgir um convite para você palestrar, por exemplo, o meu sonho, cara, o meu sonho por anos era ser professora. Meu sonho. Eu quero dar aula, eu quero dar aula. Meu sonho. E aí, o que que eu fiz? Como que uma pessoa extremamente tímida, que tem vergonha de ouvir o próprio áudio do WhatsApp, ou uma pessoa que tem vergonha e falava extremamente baixinho, como que eu vou sair desse ponto e começar a dar aula? Entendeu? De um mercado tão fechado que é o mercado do direito. Como que eu vou sair daqui e vir para cá? O que me posicionou daqui para cá foi esse meu posicionamento nas redes sociais. Você pode ter certeza disso. Porque se eu não tivesse tomado a iniciativa de gravar, de me posicionar, de estudar, de como que eu vou gravar, como que eu vou gravar uma aula? Eu já tive a oportunidade de gravar 3, 4 horas de aula. Como é que você vai produzir conteúdo para isso? É um desafio, não é fácil. E como é que eu consegui disso para isso? Foram as técnicas que eu adquiri de vivência nas minhas redes sociais. Então, as minhas redes sociais, ela é focada no nicho profissional. Eu não tenho um perfil pessoal, só pessoal, e outro só do escritório. Não. Eu coloco tudo junto, né? Eu também posto coisas pessoais, mas muito, assim, muito. Eu posto mais coisas profissionais do que coisas pessoais, porque eu enxergo as minhas redes sociais como um treinamento. Então, quando eu gravo um vídeo, quando eu subo uns stories, quando eu estou compartilhando uma tese que acabou de ser julgada, tudo isso daí eu estou me preparando. Eu estou treinando. Essa exposição, é, ela é necessária para que você consiga atingir os seus objetivos. No caso, quais eram os meus objetivos? Dar aula. E hoje eu já estou dando aula, cara. Já estou dando aula, já participo de palestra, já participo de congresso, publiquei em coautoria um livro recentemente.
Já estou projetando aqui o meu segundo livro em coautoria também com uma galera que é super, né? Que é da comunidade Patrícia Bonetti, que é nota 1000, a gente se reúne para estudar mesmo. Então, assim, você acaba atraindo pessoas, entendeu? Que têm o mesmo objetivo que você, que têm o mesmo pensamento que você. Então, é algo que agrega muito. Eu sou muito feliz pela decisão, pela iniciativa de ter começado. Então, se você for puxar lá nos meus Reels, você vai ver lá, né? É muito fácil você achar os meus primeiros vídeos. E aí você vai ver que fala, meu Deus do céu, coitada dessa garota. Mas foi ele que me permitiu estar aqui hoje, participando de uma live, por exemplo, entendeu? Por quê? Se eu não tivesse me ouvido, me posicionado, visto a minha autoimagem, eu jamais teria aceito um convite de participar numa live. E as oportunidades, meus queridos, as oportunidades elas vêm, as oportunidades elas chegam. O que vai diferenciar é se você está preparado para elas ou não. Porque a oportunidade aparece, se você não agarrar, ela passa e você nem percebe. Então, quando você está posicionado, você começa a ter sensibilidade para essas oportunidades que surgem no seu dia a dia. Então, por isso que é essa minha dica de ouro. Destrava e grava, cara. Destrava e grava. Exatamente. E elas vêm porque você está à disposição, né? Porque às vezes a gente fica assim, como é que eu elevo a minha advocacia? Como é que eu alcanço esse patamar de conseguir palestrar, de dar aulas, né? É buscando, né, estar presente, né? Você precisa estar presente. As pessoas, elas têm essa dificuldade de se ver, de se escutar, né? E que é o que a gente está falando aqui. Precisa comunicar. O advogado precisa comunicar e precisa olhar para ele, se olhar e falar, poxa, eu consigo. Aos pouquinhos, mas eu consigo. E assim como a Jamile falou sobre essa questão da comunicação para todos, né? A gente precisa ter isso em mente. A advocacia é uma profissão que tem toda uma função social. Então, não adianta eu estudar, passar 5 anos lá estudando para mim mesmo, né? Eu vou só ficar aqui dentro do escritório, advogando, peticionando, conversando com o juiz. Não, a gente precisa ser comunicativo, né? Na nossa forma. Sabemos que nem todos vão ser super extrovertidos no modo de falar, mas nós precisamos comunicar. E comunicar direitos, eu já tive cliente que chegou e falou assim, nossa, mas se eu soubesse disso, nessa simplicidade que você está falando, eu não tinha ido por esse caminho, não tinha acontecido essa situação comigo. E por que não sabe? Porque realmente há um déficit na educação e em relação à questão dos direitos. As pessoas não sabem dos seus direitos. E é extremamente importante que, já que a escola, né, não fornece a informação, nós, como operadores de direito, estejamos aqui à disposição de fazer isso. E aí você muda a vida de pessoas. Uma informação que nem a Jamile falou, simples, muda a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa te procura porque ela teve contato na sua rede social e sabe que você vai falar uma linguagem, ela se identifica com você, tem aquela conexão, então ela sabe que você vai falar e explicar para ela de um jeito que ela vai compreender, né? Então, é extremamente importante esse posicionamento nas redes sociais, né? Que nem os vídeos são o início, né? Você pode escrever também, escreve. Você vai ver que tanto no meu Instagram como no da Jamile, a gente tem muito post escrito, muitas postagens escritas, mas para você escrever, até para escrever aquilo, até para qualquer coisa que você vai fazer na rede social, você não vai simplesmente jogar lá a informação, você precisa estudar, né? Você se prepara para isso. E conforme você se prepara, eu me preparei para escrever sobre aquele determinado assunto, me preparei para gravar aquele vídeo. E essa preparação vai te fazendo alcançar lugares maiores, como palestras, dar aulas, fazer outras atividades que, de repente, você nem se imaginava fazendo. Né? Tem coisas que hoje eu faço que eu falo, meu Deus, eu nem pensava, nem cogitava participar
de atividades desse jeito, e você se vê convidada, se vê participando, porque você estava ali na rede social e naquele momento a oportunidade surgiu. A pessoa falou, nossa, essa pessoa que fala do assunto que eu preciso, né? E eu estou precisando de um palestrante sobre aquele assunto, ou de uma pessoa que me acompanhe para me auxiliar sobre esse assunto aqui. E aquela advogada ali, aquele advogado ali sabe exatamente falar e conseguiu alcançar o que eu precisava. Vou falar, vou entrar em contato com ela. E aí, dessas oportunidades, né, você vai se tornando conhecido, né? Você vai tendo essa visibilidade que às vezes a gente pensa, eu não quero ter visibilidade, mas você precisa ter essa visibilidade, você precisa estar ali, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Esse ditado tem todo sentido, sim, gente. Você precisa estar presente nas redes sociais, presente na vida das pessoas, para que as pessoas lembrem, te indiquem, né? E para mim a rede social, ela fez uma revolução na minha advocacia, porque eu sou de São Paulo, né? A Jamile também, nós somos de São Paulo. A gente atende cliente no país inteiro, né? Cliente, às vezes, não, as pessoas não nos conhecem pessoalmente, mas por conta do nosso posicionamento na rede social, elas falam, poxa, essa advogada, me identifiquei com ela, então ela vai contratar quem? Acaba contratando uma pessoa que está a quilômetros, né? E você nunca vai ver aquela pessoa pessoalmente, às vezes. Né? Tem clientes que eu não conheço pessoalmente, só conheço por rede social, me conheceu na rede social, e aí buscou, e hoje a gente está trabalhando ali junto. Então, é importante você ter esse posicionamento, se preparar, né? Porque não é colocar qualquer conteúdo na rede social, você precisa colocar conteúdo de valor, né? Ter uma constância, falar as coisas, mas sabendo do que você está falando. Não porque você viu com outro advogado ou que outro colega falou, não. Eu sou potência nessa matéria aqui. Eu sei, nossa, eu sei muito disso daqui. Eu vou falar porque eu sei, porque eu conheço. E aí, isso daí vai te dando autoridade perante as outras pessoas ali que estão ao seu redor, e até entre colegas. Quantas parcerias, né, Jamile, a gente faz com colegas que não atuam né? Porque os escritórios, a gente não tem que se limitar, né? Que nem eu sou advogada trabalhista, mas o meu escritório não faz só trabalhista. A gente atua em outras áreas também. Mas por quê? Porque você consegue ter parcerias justamente por conta das redes sociais. As pessoas te conhecem, falam, nossa, eu vou entrar em contato com aquela colega ali que atua um trabalhista. Por que não? E aí gera aquela conexão com outras pessoas, com colegas. E por isso que o início é extremamente importante. Você precisa destravar, respira. Bom, vou gravar o vídeo. Vamos lá, respira. Você vai gravar? Se eu pegar aqui meu histórico do celular, acho que eu devo ter mais de 1000 vídeos gravados que não foram postados, porque a gente não grava assim, direto, não solta direto, né? Tem toda uma preparação. Então, grava, não gostou, regrava, prepara o ambiente, se prepara, estuda a matéria que você vai falar, certo? Porque isso daí é que vai te gerar a conexão que você precisa. E não é só isso, né? Você precisa estar nos stories também. Porque a gente some, né? Tem profissional, às vezes, que lança lá o vídeo, gravei, e daqui a pouco você desaparece. E aí, o seu público fica te esperando. E aí? Cadê você? Não, gente, não dá para sumir. Gravou um vídeo, pelo menos um vídeo por semana, sabe? Faz um history, não vou conseguir gravar, tá muita coisa aqui por aqui. Mas você aparece nos stories, das 24 horas ali, olha, eu tô fazendo aqui, mostra sua rotina no escritório. E isso vai gerando aquela conexão com as pessoas, porque é rede social, né? Não é robotizado. Não adianta você querer conquistar clientes, conseguir as pessoas para você, se você nem aparece na rede social. Né? Tem que mostrar seu rostinho, precisa mostrar seu rostinho, né? Às vezes fala, passa uma maquiagem aí e aparece, né? Porque se você não aparecer, as pessoas só estão vendo ali, sabem que você escreveu sobre aquele assunto, né? Mas cadê você? Né? Eu nunca vi aquele advogado, nunca vi aquela advogada, nunca vi aquele profissional, ele não apareceu, nunca apareceu.
Então, a gente precisa também aparecer. Se, eu tô com receio de começar gravando o vídeo logo de cara, faz os stories. 15 segundos, gente. É 15 segundos. Até os vídeos do Instagram são curtos, né? O máximo 90 segundos, né? 90 segundos. Dá 1 minuto e meio. Então, assim, não tem por que não começar. Grava, os stories são 15 segundos. 15 segundos você fala alguma coisinha. Hoje eu tive aquela audiência, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe? Você comentar na sua rotina, isso gera uma conexão, você não tem noção, é enorme, né? Então, começa pelos stories, vai aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, porque rede social não vai dar boom, né? Fuja dessas fórmulas mágicas que o pessoal vende por aí, comprar seguidor. Eu vou falar para vocês, seguidor não é o que te dá, que reverte cliente, não, viu? É a sua autoridade que vai reverter, né? Aquilo, a sua autoridade no assunto que você fala, que você estuda, que você, sabe, a pessoa olhar para você e falar, nossa, aquele advogado ali, aquela advogada ali, sabe mesmo o que está falando. Não é que quantidade de seguidor, não. Isso daí, tire isso da cabeça, porque não é isso que vai te levar para os patamares mais elevados, não. É o que te proporciona alcançar lugares melhores, assim, dentro da sua advocacia, é você ser autoridade naquilo que você está falando, né? Ter esse diferencial, sabe? Que quer atingir. E é isso, você vai começando aos poucos. Aos poucos, vai gravando aos pouquinhos, grava 10 segundos, a gente fala assim, 15 segundos é muita coisa na cabeça na hora que a gente vai gravar, mas quando você vê, é um negócio que faz assim, né? Daqui a pouco você vai estar gravando um vídeo que vai passar de 1 minuto e meio e você vai ter que colocar para acelerar para poder caber ali no esqueminha do Instagram, do Reels. Porque senão não passa, não engaja da mesma forma, né? Tem tudo isso, né? Tem algumas coisinhas aí que são interessantes. Mas o que você precisa é começar. Tirar esse medo do coração aí, tirar o medo de se expor, porque nós tínhamos, né? E não vamos mentir, ainda temos, tá, gente? Nós somos tímidas, nós temos nossas limitações. Só que a gente virou a chave porque a gente compreendeu a importância de estar presente, de estar na rede social. Então, assim, deixa a timidez de lado e coloque esse rostinho para aparecer. O rostinho mesmo, gente. Não estou falando de só escrever, não. Apareçam. Que é isso que vai gerar a conexão com o público que você deseja alcançar. E é isso, né? Ir destravando, né, Jamile? Exatamente. Então, assim, você colocar algo muito catalogado, sabe? Eu vejo alguns perfis nas redes sociais que eles são, assim, extremamente tímidos, que colocam umas imagens, assim, que não tem nada a ver com o perfil da pessoa, a pessoa. E eu acho que o posicionamento, Jamile, é melhor um perfil profissional ou um perfil pessoal, junto, separado? Na minha opinião, que funciona para mim, tudo junto. Porque, para mim, a advocacia ela precisa ter humanização. Ela não. Eu acho que fica algo extremamente desinteressante, que não traz engajamento nenhum. Você aparecer, por exemplo, em um post que não tem a sua imagem, que tem um texto assim, sabe, sem a sua identidade. Então, eu acho que o seu perfil ele precisa ter a sua identidade e nada mais do que se conectar com a humanização do perfil. Entendeu? E como que você promove essa humanização? Colocando o seu dia a dia, colocando aspectos, às vezes, no final de semana, você com a sua família. Logicamente, você preservando a sua intimidade, né? Você não precisa transformar o seu Instagram, né, em um Big Brother. Também não, né, gente? Não precisa ser dessa forma. Mas, assim, por exemplo, eu preciso gravar um stories lá todos os dias com a minha face, eu falando e tal, você chegar nesse nível, tá excelente, né? Mas assim, eu preciso necessariamente fazer isso para poder me posicionar nas redes sociais? Não, vai tirando fotos, às vezes você está no fórum, tira foto, grava um videozinho lá no fórum que você chegou lá na porta, entendeu? Você está vendo, por exemplo,
exemplo, um livro interessante, tira foto do livro, sobe. Você está assistindo um filme, grave tire foto, diga que você assistiu aquele filme, que aquele filme é de grande valia e por que que ele é que ele é de grande valia. Isso daí você não está, por exemplo, abafando a sua vida profissional. Pelo contrário, você está aproximando as pessoas, você está trazendo humanização no seu perfil. Então, na minha opinião, você colocar os dois perfis juntos, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Eu acho que o perfil ele fica muito mais atrativo e muito mais conveniente, né? E outra, para você gerenciar dois perfis diferentes, eu não dou conta. Eu não dou conta. Há quem entenda o contrário, mas aí vai o quê? Da sua estratégia de marketing, né? Qual é a sua estratégia? Você deseja só catalogar o seu perfil? Deixar algo extremamente para que não tenha a sua identidade? Se a estratégia sua for essa, tudo bem. Mas, por exemplo, a minha estratégia, que é posicionamento, que é engajamento, que eu preciso aparecer, sendo que a minha meta era dar aula. Então, o que eu fiz para isso? Eu preciso aparecer. Eu preciso aparecer, eu preciso mostrar a minha pessoa, né? Para o quê? Para gerar conexão com pessoas que têm o mesmo interesse que o meu. Entendeu? Que é o quê? O estudo frequente, uma fala engajada, porém com conteúdo, que tenha responsabilidade no que está falando, no que está tratando, que sejam assuntos com constância, fugindo de discussões desnecessárias, né? Tipo jogo de futebol, sabe? Coisas assim assuntos que fogem do seu nicho, né? Então, assim, é dessa forma que você precisa se posicionar, entendeu? E assim, os Reels, né? Os Reels, ele te propaga. Ele te propaga, então você consegue angariar eventuais seguidores, porque você propaga para frente, porque o conteúdo do Instagram, ele te propaga com os Reels, né? Mas o que mantém os seguidores na sua página são os stories. São os stories, as publicações, entendeu? Então, assim, um perfil organizado, um nicho, uma paleta de cores. Qual é a paleta de cores que você está utilizando no seu Instagram? Aí você coloca lá verde, amarelo, azul, vermelho, muito colorido. Então, é algo que tira a organização do perfil. Então, você precisa trazer o quê? Uma organização no seu perfil, entendeu? O que você coloca lá no link da bio, né? O que você está almejando? O que você está buscando? Então, colocar o seu currículo, será que vale a pena colocar o currículo ali no link, ali no link da sua bio? Será que vale a pena isso? Será que você vai gerar conexão com as pessoas colocando o seu currículo? Ou você vai gerar um distanciamento? Na minha opinião, gera um distanciamento. Então, fala o que você quer, o que você pretende com as redes sociais. O que você fala nas suas redes sociais? Eu falo sobre trabalho, família. Eu falo, por exemplo, que eu coloco lá que eu falo sobre direito trabalhista e previdenciário. É isso que eu falo nas minhas redes sociais. Pode ser que alguma coisa ou outra, mas eu também coloco de forma humanizada. Quando eu falo que é de forma humanizada, é porque eu trago aspectos da minha vida pessoal e coloco também nas redes sociais para não ficar algo quadrado, algo metódico, algo cansativo de ser visto. Não é verdade, cara? E outra, esse posicionamento, a Evelyn falando que a organização é com ela mesmo. Quando você fala esse aspecto de posicionamento nas redes sociais, isso te auxilia, não só, o meu objetivo era dar aula, por exemplo, mas, por exemplo, um posicionamento para com o juiz, entendeu? Você ter esse autoconhecimento te ajuda também no ao vivo, de você conseguir se posicionar, de você conseguir defender o seu cliente, de você não ficar tímido, de você não ficar com vergonha de falar aquela tese de forma oral. Então, assim, é tudo de bom. Comecem, destravem, gravem, porque é algo que você só tem a ganhar. E aqui você está falando aqui, tanto comigo quanto com a Cá, você está aqui tendo uma vivência aqui de algo que nós vivemos nos últimos anos. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente tem se dedicado. A gente enxerga como um trabalho também, então a gente tem a dedicação, a gente tem a constância, entendeu? E isso daí tem mudado não só as nossas
vidas, como também a propagação disso, que a gente vem unindo pessoas, fazendo conexões, e essas conexões aí só tem a expandir, todo mundo tem a ganhar. Não é verdade, Carla? Verdade. É importante a gente ter esse pensamento, né? Você vai escolher a forma que nós vamos tratar na nossa rede social, é ter essa organização, a responsabilidade com aquilo que a gente está comunicando, né? Não adianta, nós vemos inúmeros perfis aí que não comunicam, né? Acabam a sessão um desserviço. Então, que nós não sejamos dessa forma, que tenhamos a responsabilidade na nossa comunicação também, que é informar, né? Falar o que tem que ser falado, né? Com a constância necessária para que as pessoas fiquem esperando, né? Que tem isso, né? Você grava e aí a pessoa cria aquela, nossa, ela vai gravar de novo quando? Quando que ela vai voltar a falar sobre aquele assunto, né? Sobre aquele outro assunto, né? Você abrir caixinha de perguntas também, né? Rede social também é interessante abrir caixinha de perguntas nos stories também, para poder gerar essa conexão com as pessoas que estão te seguindo. E é isso, gente, é perder mesmo o medo, é aos poucos. Não adianta você querer dar um aulão no Instagram, na rede social, num dia, e se você não se sentir preparado para isso, tem que gravar aos poucos, né? Precisa realmente aparecer. O seu perfil tem que ser, que nem a Jamile falou, tem que ser a sua cara, não é a cara daquele escritório enorme que existe aqui na cidade. Não, o perfil tem que ser você, né? Não tem que ser robotizado, não tem que ser catalogado, né? Se você olhar o meu perfil, eu comecei de um jeito, tanto é que tem publicação de 4, 5 anos atrás aí ainda, que você consegue ver essa mudança. Porque no início ficava pensando, nossa, eu tenho que gravar, tenho que fazer as coisas, mas eu ia me inspirando em perfis que não eram eu, que não pareciam nada comigo. E hoje o meu perfil ele é totalmente voltado para aquilo que eu acredito, para as minhas convicções e até para a minha persona. Então você vai ver que houve essa alteração. Inclusive nos vídeos também, a forma de gravar, né? Eu falo um pouco mais assim, do jeitinho que eu estou conversando com vocês, é o jeito que eu gravo o vídeo também. Então, você vai ver que isso é uma característica que você tem que se olhar e aproveitar as suas características, né? E destravar, né? Não tem muito o que falar mais. A gente falou assim, foi muito gostoso, né, Jamile? A gente passou voando, tô olhando aqui, já são 9h05, e a gente conseguiu falar sobre as nossas vivências, tudo que a gente falou aqui, gente, não é nada que vou falar de coisas aleatórias. Não, é tudo coisas que nós vivemos, coisas que estão acontecendo realmente com a gente por conta dessa nossa interação nas redes sociais, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, que se quiser perguntar agora, né? Que a gente já está partindo para o final da live. Se quiserem perguntar, a gente está. Eu não cheguei a abrir caixinha de perguntas aqui no. Tô vendo. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa. Fugiu. Não tem perguntas, não. Não tem perguntas, mas a gente agradece, né? Muito obrigada pela participação de todos que ficaram até o final aqui com a gente. Alex, bem participativo, muito obrigada mesmo. Que esse conteúdo tenha feito diferença aí na vida de vocês, né? E que a partir de hoje vocês possam destravar e começar a gravar logo, né? Bora para um perfil profissional aí, um perfil que eu tenho certeza que isso daí você vai levar isso aí para a vida. Exatamente, aproveite. Já falamos, né? Agora vocês já sabem o que precisa, né? Para o início. Então, aproveitem o conteúdo, né? A gente agradece muito mesmo pela participação de vocês, por estarem aqui 8 horas da manhã com a gente, né? Acordamos juntos, né? E vocês estavam aqui e se mantiveram aqui com a gente. A gente agradece muito e logo, logo a gente vai ter mais conteúdo sobre isso, né? Nós temos esse projeto e vão ver muito a gente por aqui ainda.
Tá, gente? A gente agradece, obrigado mesmo de coração e até a próxima. Um beijão, gente. Tchau, pessoal. Muito feliz de poder participar. Me sinto aqui honrada. É um desafio, com certeza. É um destravamento interno, né? Do interior para o exterior. Então, assim, muito obrigada mesmo pela participação de todos. E foi uma grande alegria, foi um prazer imenso estar aqui hoje, nessa manhã. E um bom término, né? De sexta-feira, né? E um ótimo final de semana, pessoal. Forte abraço. Abraço. Estão perguntando como que é a próxima live. Olha, a gente vai soltar nas redes sociais, logo, logo. Logo, Segredo. logo, vocês estão sabendo. Não Tá? sigam. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.